Isso é o que você chama de um jantar de aniversário. Lia. A voz de Elvira cortou o silêncio da sala de jantar. O som do garfo dela batendo no prato de porcelana foi alto demais. Eu fiz roubar o assado. Lia respondeu. Sua voz um fio. É o seu prato favorito. Meu prato favorito quando preparado por um chefe. Não por alguém cujas mãos provavelmente estão mais acostumadas a cavar a terra. Elvira retrucou, sem sequer olhar para ela. Ela se virou para o filho. Pedro, honestamente, como você come isso? Mãe. Por favor, Pedro murmurou. O olhar fixo em seu prato. Lia se esforçou. Esforço não refina o mau gosto. Elvira declarou. Seus olhos varreram a mesa. E estas flores? Parecem ter sido arrancadas da beira de uma estrada. Onde está a elegância? Onde está a classe? Eu achei que elas eram alegres, Lia disse, sentindo o rosto queimar. Elvira soltou uma risada curta e sem humor. Alegres. Querida, elas são vulgares. Assim como esse seu vestido. É o melhor que você tem. Lia sentiu o nó em sua garganta apertar. Era, de fato, o melhor vestido que ela tinha. Ela o havia comprado especialmente para aquela noite. Na esperança de finalmente agradar. Lia, querida, aí está você. A voz de Elvira soou sedosa por trás dela. A festa anual da família estava em pleno andamento, e Lia se sentia um peixe fora d'água entre os convidados ricos. Ela se virou, forçando um sorriso. Elvira. A festa está linda. Está adequada. Elvira corrigiu, segurando uma taça de vinho tinto. O senador Carvalho queria te conhecer. Ele está curioso sobre a mulher que conquistou meu filho. Antes que Lia pudesse responder, Elvira deu um passo súbito para o lado, como se tropeçasse. O vinho tinto escuro jorrou da taça, encharcando a frente do vestido de Lia. Um silêncio momentâneo caiu sobre o grupo de convidados mais próximo. Oh, céus! Elvira exclamou, a mão voando para a boca em um gesto de falso choque. Que desastrada que eu sou! Seu vestido está completamente arruinado. O tecido claro agora ostentava uma mancha roxa e pegajosa que parecia se espalhar. E é o seu melhor, não é? Elvira acrescentou, a voz pingando uma falsa simpatia que era mais cortante que qualquer insulto. Pedro se aproximou, o rosto tenso. Mãe, o que aconteceu? Um acidente terrível. Querido, Elvira disse, balançando a cabeça. Mas não podemos deixar Lia assim na frente de todos. É indecoroso. Eu posso subir para me trocar, Lia gaguejou, o rosto em chamas pela humilhação. E vestir o quê? Elvira perguntou, erguendo uma sobrancelha. Outra daquelas suas roupas simples. Não, não. Tenho uma ideia muito melhor. Ela sorriu, um brilho vitorioso em seus olhos. Maria, a empregada, não veio hoje. O uniforme dela está limpo e passado no vestiário. Deve servir em você. É discreto e, francamente, mais apropriado para circular e garantir que os convidados estejam satisfeitos. O ar pareceu ser sugado dos pulmões de Lia. O uniforme, da empregada. Mãe, isso é inaceitável, Pedro começou, mas sua voz vacilou. O que é inaceitável, Pedro? Que sua esposa pareça arrumada em vez de uma mendiga manchada de vinho. Elvira o cortou, a voz baixa e afiada. É isso ou ela sobe para o quarto e fica lá o resto da noite. Qual opção nos envergonha menos? Lia olhou para Pedro, um apelo silencioso em seus olhos. Ele desviou o olhar. Incapaz de encarar a mãe ou a esposa. É só por algumas horas, Lia, ele disse, a voz quase inaudível. É melhor do que causar uma cena. Aquelas palavras a atingiram mais forte do que o vinho derramado. Elvira sorriu, satisfeita. Bill. Problema resolvido. Vou pedir que levem o uniforme para o lavabo do andar de baixo. Elvira se afastou, juntando-se a um grupo de convidados como se nada tivesse acontecido, deixando Lia parada no meio da sala, o vestido arruinado e a dignidade em frangalhos. Isabela. Querida. Você finalmente chegou. A voz de Elvira mudou instantaneamente. O tom gélido que usava com Lia derreteu, tornando-se caloroso e acolhedor. Uma jovem alta e loira, vestida com uma elegância que Lia só via em revistas, entrou no salão. Elvira. Eu não perderia por nada, Isabela respondeu, beijando o ar ao lado do rosto de Elvira. A festa está deslumbrante, como sempre. Lia, vestida com um uniforme preto e branco, aproximou-se com uma bandeja de taças de champanhe. Suas mãos tremiam levemente. Deixe-me apresentá-la, disse Elvira. Pegando Isabela pelo braço e ignorando-lhe a completamente. Senador Carvalho, está a Isabela Viana. A família dela é praticamente uma instituição. Um prazer, senhorita Viana, disse o senador,
apertando a mão de Isabela. Isabela é o tipo de mulher que eu sempre sonhei para o meu filho. Elvira continuou, a voz alta o suficiente para que todos ao redor ouvissem, especialmente Lia. Inteligente, de boa família, com um futuro brilhante. Ela entende o nosso mundo. Ela lançou um olhar rápido na direção de Lia. Às vezes, nossos filhos cometem erros de julgamento. Escolhem desvios de percurso. Mas o importante é saber que a porta certa nunca se fecha. O insulto era tão claro quanto o cristal das taças que Lia segurava. Uma tontura a atingiu. Isabela notou Lia pela primeira vez. Seu olhar percorreu o uniforme de cima a baixo, um sorriso de escárnio brincando em seus lábios. Elvira, sua nova empregada parece um pouco pálida, Isabela comentou, a voz falsamente preocupada. Você deveria dar a ela um copo d'água. Pedro, que havia se aproximado, empalideceu. Isabela. Está Lia. Minha esposa. O sorriso de Isabela se alargou. Oh. Desculpe-me. É que, o traje me confundiu. Ela pegou uma taça da bandeja de Lia, seus dedos roçando os de Lia de propósito. Bem, se você é a esposa, por que está servindo as bebidas? Antes que Lia pudesse encontrar sua voz, Pedro interveio, fraco como sempre. Houve um acidente com o vestido dela. Que pena, disse Isabela, sem um pingo de sinceridade. Ela se virou para Elvira. Então, me conte as novidades de Paris. Ouvi dizer que a nova coleção da Chanel é divina. As duas se afastaram, rindo, deixando Lia e Pedro em um silêncio constrangedor. Lia. Ele começou. Não diga nada. Ela o cortou, a voz vazia. Por favor, só, não diga nada. Ela se virou e caminhou em direção à cozinha, a bandeja tremendo em suas mãos. A humilhação era um gosto amargo em sua boca, e a sensação de tontura estava ficando mais forte. A tontura se transformou em uma onda de náusea. Lia mal conseguiu chegar a um banheiro de serviço no fim do corredor antes de se curvar sobre o vaso sanitário, o corpo tremendo. Não era apenas a humilhação. Era algo físico. Uma semana depois. A suspeita se tornou uma certeza aterrorizante. Ela olhou para o pequeno bastão de plástico em sua mão trêmula. 2 linhas cor-de-rosa. Inconfundíveis. Ela estava grávida. Uma onda de pavor a dominou, gelada e avassaladora, extinguindo qualquer fagulha de alegria. Um bebê. O filho de Pedro. O neto de Elvira. Elvira. A matriarca veria isso não como uma bênção, mas como uma arma. Uma prova final de suas acusações. Uma golpista tentando prender seu filho com um herdeiro, ela diria. Ela tornaria a vida de Lia um inferno ainda maior e, pior. Usaria a criança como um peão em seu jogo cruel. Naquela noite, Pedro chegou em casa mais tarde do que o habitual. Ele parecia cansado, derrotado. Lia. Ele disse, parando na porta do quarto. Sobre a festa. Sinto muito. Está tudo bem, Pedro, ela respondeu, a voz monótona. Não está, ele insistiu, esfregando o rosto. Minha mãe foi longe demais. Isabela também. Eu deveria ter dito algo. Lia olhou para ele. Era a oportunidade perfeita. As palavras estavam na ponta de sua língua. Estou grávida. Mas a imagem de Elvira se formou em sua mente. Ela podia ouvir a voz da sogra. Triunfante, dizendo a Pedro que Lia o havia enganado, que o bebê era uma armadilha. E ela sabia, com uma certeza que doía, que Pedro hesitaria. Ele ficaria dividido. Ele a deixaria lutar contra a mãe dele sozinha, como sempre fazia. O bebê merecia mais. Merecia ser uma alegria, não uma crise. Você parece distante, disse Pedro, aproximando-se. Está tudo bem mesmo. Lia forçou um sorriso. Estou apenas cansada. Foi uma noite longa. Ele assentiu, aliviado por não ter que se aprofundar no assunto. Vou tomar um banho. Enquanto a água do chuveiro corria. Lia colocou a mão sobre o ventre ainda plano. Uma decisão se solidificou em seu coração. Ela protegeria seu filho. E para isso, precisava mantê-lo em segredo. Pelo maior tempo possível. Era um segredo perigoso, um que poderia destruir tudo, mas era o único escudo que ela tinha. Elvira. Com licença. Lia parou na porta do escritório. Elvira ergueu os olhos de seus papéis, a expressão de impaciência já gravada no rosto. O que é agora? Lia. Lia entrou. As mãos suando. Ela segurava uma pequena caixa de veludo gasta. Eu tenho uma coisa para você. Ela estendeu a caixa. Elvira a pegou com a ponta dos dedos, como se estivesse manuseando algo sujo. Ela abriu. Dentro, em um pedaço de algodão, havia um broche. Era prateado, sem brilho, com uma pedra cinza azulada no centro,
de aparência rústica e imperfeita. E o que é isso? Elvira perguntou, o desprezo evidente em sua voz. É um presente, Lia disse. Avô Spixa. É da minha terra natal. A tradição diz que a pedra, ela protege quem a usa. Minha avó me deu antes de eu vir para cá. Elvira soltou uma risada curta. Proteger. Que superstição primitiva. Você espera que eu use isso? Parece algo que uma camponesa usaria. O valor não é em dinheiro. Lia tentou explicar, o desespero crescendo. É o significado. Significado. Elvira repetiu a palavra como se fosse um veneno. Você acha que pode comprar meu afeto com uma pedra sem valor e uma história sentimental? Você realmente não entende nada sobre este mundo. Não é. Lia sentiu as lágrimas arderem em seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Eu só queria que você estivesse segura. Eu estou perfeitamente segura, cercada pela minha riqueza, Elvira disse, levantando-se. Não preciso dos seus amuletos de pobre. Ela caminhou até a lixeira de metal ao lado de sua mesa. Com um gesto casual, ela virou a caixa. O broche caiu com um baque surdo e metálico sobre papéis amassados. Aí está, Elvira disse, virando-se para Lia, o rosto uma máscara de frieza. Eu coloquei onde pertence. O lixo pertence ao lixo. Ela se sentou novamente, pegando sua caneta como se Lia já não estivesse mais ali. Agora, se me dá licença, tenho trabalho a fazer. Lia não respondeu. Ela apenas olhava para a lixeira. Aquele pequeno pedaço de sua casa, de sua avó, de sua esperança, estava ali, descartado como um resto de comida. Ela se virou e saiu do escritório sem dizer uma palavra. Naquela noite, depois que todos foram dormir, ela voltou ao escritório escuro. Com as mãos tremendo, ela enfiou a mão na lixeira e resgatou o broche. Ela o limpou em seu pijama e o segurou com força. O metal frio pressionando contra sua pele. Era tudo o que lhe restava. Onde você estava? A voz de Pedro a assustou. Ele estava parado na porta do quarto, iluminado pela luz do corredor. Lia rapidamente escondeu o broche na gaveta de sua mesa de cabeceira. Eu fui beber um copo d'água. Ela mentiu. Ele cruzou os braços, a expressão fechada. Minha mãe me contou. Você tentou dar um presente a ela. Uma sensação de gelo percorreu a espinha de Lia. Eu só queria ser gentil. Gentil. Pedro riu, um som áspero e sem alegria. Lia, quando você vai entender? Você não pode forçar as coisas com ela. Você só piora a situação. Eu não estou forçando nada, Pedro. Estou tentando sobreviver aqui. Ela respondeu, a voz ganhando uma força que ela não sabia que tinha. Dando a ela bugigangas inúteis. Ele retrucou, ecoando as palavras de sua mãe. Você não percebe como isso soa? Paris desesperado. Parece que você está tentando comprar seu lugar nesta família. Comprar meu lugar. Lia sentiu o controle se esvair. Eu sou sua esposa. Eu já tenho um lugar aqui. Então por que você não age como tal? Ele disse. Elevando a voz. Porque você tem que me envergonhar constantemente com essas demonstrações de ingenuidade. Você precisa aprender as regras, Lia. Você não pode simplesmente entrar aqui com seus costumes e seus amuletos. Aquele amuleto, como você chama, tem mais valor do que você jamais entenderá, ela disse, a voz tremendo de raiva e dor. Valor sentimental não paga as contas nem mantém as aparências. Ele disparou. Minha mãe teve que receber o presidente do banco hoje. E ela estava furiosa por causa da sua cena. Eu não fiz cena nenhuma. Ela jogou meu presente no lixo. Porque foi um presente inadequado. Ele gritou. Você a colocou em uma posição desconfortável. Agora, por favor, pare. Apenas pare de tentar. Você está tornando minha vida impossível. O coração de Lia parecia ter se transformado em pedra. Ele não a estava defendendo. Ele a estava culpando. Ele havia escolhido, mais uma vez, o lado de sua mãe. Sua vida. Ela sussurrou. A energia se esvaindo dela. Você não tem ideia do que é a minha. Apenas me prometa que vai parar. Ele insistiu, a voz agora mais suplicante. Não provoque mais a minha mãe. Deixe as coisas como estão. Lia olhou para o marido, o homem que ela amava, e viu um estranho. Um homem fraco, moldado pelo medo de sua própria mãe. Tudo bem, Pedro, ela disse, a voz oca. Eu vou parar. Ela não provocaria mais. Ela simplesmente desapareceria. Elvira estava ao telefone em seu escritório. A porta estava entreaberta, e Lia, que passava pelo corredor, parou ao ouvir seu nome. Não, Isabela. Ela não suspeita de nada, Elvira dizia, a voz baixa e conspiratória.
Ela está quieta desde a última discussão com Pedro. Acho que ele finalmente conseguiu colocar algum juízo naquela cabeça oca. Houve uma pausa, enquanto Isabela falava do outro lado da linha. O plano está pronto. Elvira continuou, o tom satisfeito. O colar de esmeraldas da minha avó. É icônico. Todos sabem o valor que tem para mim. Quando ele desaparecer, outra pausa. Lia sentiu o sangue gelar. Claro que vai funcionar. Elvira disse com impaciência. Vou criar a oportunidade perfeita amanhã à noite. Durante o jantar com os investidores. Vou tirar o colar e deixá-lo na minha suíte. Você só precisa garantir que ele acabe na bolsa dela. Lia pressionou a mão contra a boca para abafar um arquejo. Elas iam armar para ela. I am accusado Rubo, Pedro. Elvira riu, um som cruel. Ele vai acreditar em mim. Ele sempre acredita. Ele pode ter uma fraqueza por ela. Mas quando se trata da honra da família, ele nunca ficaria do lado de uma ladra. A certeza na voz de Elvira era aterrorizante. Lia sabia que era verdade. Pedro a sacrificaria. Ele escolheria sua mãe, sua herança, sua reputação. Depois disso, Elvira concluiu, ele não terá escolha a não ser pedir o divórcio. E a porta estará aberta para você, querida. Como sempre deveria ter estado. Agora, preciso ir. Apenas esteja pronta para amanhã. Elvira desligou. O silêncio que se seguiu foi mais assustador do que as palavras. Lia recuou da porta. O coração batendo descontroladamente contra as costelas. Era um beco sem saída. Se ela contasse a Pedro, ele a acusaria de estar paranoica, de inventar mentiras sobre sua mãe. Se ela ficasse quieta, seria pega na armadilha. Uma sensação de desastre iminente a envolveu. Não era mais sobre agradar ou sobreviver. Era sobre escapar. Ela colocou a mão protetoramente sobre o ventre. Ela não podia deixar que seu filho nascesse em meio a esse veneno. Com a mancha de ter uma mãe acusada de ser uma criminosa. O plano delas era para amanhã à noite. Isso lhe dava pouco tempo. Ela olhou pelo corredor em direção ao quarto que compartilhava com Pedro. Não era mais um refúgio. Era o epicentro do perigo. A casa inteira parecia estar se fechando sobre ela. Ela precisava sair. Mas como? E para onde? A armadilha de Elvira estava se fechando, e Lia sentia o ar se tornando cada vez mais rarefeito. O jantar foi uma tortura. Lia mal tocou na comida, o nó em seu estômago apertado demais. Ela observou cada movimento. Cada olhar trocado entre Elvira e Isabela. Se me dão licença, Elvira anunciou de repente, levantando-se. Este colar está começando a me incomodar. Vou guardá-lo e já volto. Era o sinal. O coração de Lia disparou. Elvira saiu da sala de jantar. Poucos minutos depois, Isabela se desculpou. Preciso retocar a maquiagem. Volto em um instante. Lia sabia para onde ela estava indo. Sua mente corria, procurando uma saída. Não havia nenhuma. Quando Isabela voltou, ela se sentou e lançou um olhar rápido para Lia. Um brilho de triunfo em seus olhos. Ela casualmente colocou sua pequena bolsa de mão no chão, ao lado da de Lia. O jantar terminou. Os convidados começaram a se despedir. Um momento. A voz de Elvira Sue, alta e dramática, silenciando a sala. Meu colar. O colar de esmeraldas da minha avó. Ele sumiu. Um murmúrio percorreu o grupo. Eu o deixei na minha penteadeira. Não pode ter desaparecido, Elvira disse, os olhos fixos em Lia. Mãe, talvez você o tenha colocado em outro lugar, Pedro disse, mas a dúvida já estava em sua voz. Eu sei onde o deixei. Elvira insistiu. A única pessoa que não estava à mesa o tempo todo, além de mim, foi. Ela não precisou terminar a frase. Todos os olhos se voltaram para Lia, que estava pálida como um fantasma. Isso é ridículo, Lia disse, a voz fraca. É mesmo. Isabela interveio, a voz suave e venenosa. É de conhecimento público que você não vem de uma família rica, Lia. Um colar como aquele deve ser tentador. Verifique em minha bolsa, Lia disse, o desespero crescendo. Eu não peguei nada. Isabela sorriu. Que boa ideia. Ela se abaixou, mas em vez de pegar a bolsa de Lia, ela pegou a sua própria. Ela a abriu e tirou o colar de esmeraldas, que brilhou sob a luz do lustre. Houve uma exclamação coletiva. Oh, meu Deus, Isabela disse, parecendo chocada. Estava na minha bolsa. Como isso foi parar aqui? Ela olhou para Lia, os olhos se arregalando em falsa compreensão. A não ser que você tenha tentado escondê-lo. Nossas bolsas estavam lado a lado. Você deve tê-lo colocado na bolsa errada no escuro. Isso é mentira. Lia gritou. Ela o colocou aí.
É uma armação. Armação. Elvira Ryu, Sam Gelado. Querida. Por que armaríamos contra você? A verdade é muito mais simples. Você é uma ladra. Lia se virou para Pedro, os olhos implorando. Pedro, você tem que acreditar em mim. Pedro olhou do colar brilhante para o rosto desesperado de Lia, e depois para a expressão fria e certa de sua mãe. Sua hesitação foi a resposta. Como você pôde. A porta do quarto se fechou com um estrondo. Pedro estava de pé na frente dela, o rosto uma mistura de fúria e decepção. Pedro, eu não fiz isso, Lia disse, a voz quebrada. Foi Elvira. Foi Isabela. Elas armaram tudo. Armaram. Ele repetiu, incrédulo. Lia. O colar estava na bolsa ao seu lado. Minha mãe está devastada. Você a humilhou na frente de todos. Ela me humilhou. Desde o dia em que cheguei nesta casa. Isso é diferente. Ele gritou. Isso é roubo. Isso é uma traição. A traição é sua, Pedro. Por não acreditar em mim. Como eu posso acreditar em você? Ele a confrontou, o rosto a centímetros do dela. Minha mãe me alertou. Ela disse que você era interesseira. Que só queria nosso dinheiro. Eu a defendi. Eu disse que ela estava errada. E agora você faz isso. Você prova que ela estava certa o tempo todo. Cada palavra era um golpe físico. Lia cambaleou para trás, a mão instintivamente indo para o ventre. Não. Ela sussurrou. Não é verdade. Acabou. Lia. Ele disse, a voz agora fria e dura como aço. Eu quero o divórcio. A palavra a atingiu com a força de um soco. Divórcio. Pedro. Não. Nós podemos resolver isso. Eu posso provar. Provar o quê? Que você é uma mentirosa e uma ladra. Ele a interrompeu. Não há nada para resolver. Eu não posso ter uma mulher como você ao meu lado. Não posso ter a mãe dos meus filhos sendo alguém em quem não posso confiar. A mãe dos seus filhos. A frase ficou presa em sua garganta. Faça suas malas. Ele ordenou, virando-se para a porta. Quero você fora desta casa pela manhã. Pedro. Espere, ela implorou, o pânico tomando conta. Tem algo que eu preciso te contar. Ele parou, a mão na maçaneta. Mas não se virou. Não quero ouvir mais nenhuma mentira sua. Lia. Não é mentira. Por favor, olhe para mim. Ele se virou lentamente, os olhos vazios de qualquer afeto. Eu estou grávida. Pedro. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Por um instante, Lia viu um lampejo de algo no rosto dele. Choque, talvez até dor. Mas foi rapidamente substituído por uma máscara de desdém. Grávida. Ele disse, a voz baixa e perigosa. Agora. Depois de ser pega roubando, você vem com essa história. É a verdade. Ela soluçou. Não, ele disse, balançando a cabeça. É apenas mais uma armadilha. A última, desesperada tentativa de golpista. Minha mãe estava certa sobre isso também. Ele abriu a porta. Um filho seu só traria mais vergonha para esta família. Ele saiu e fechou a porta atrás de si, deixando Lia sozinha em um silêncio devastador, com as palavras dele ecoando em sua mente, matando a última centelha de esperança que ela tinha. Eu não acredito nisso. Pedro. A voz de Lia estava oca, desprovida de emoção. Ela olhou para ele, o homem que ela pensava que a amava. E viu apenas a crueldade de sua mãe refletida em seus olhos. Acredite, Lia, ele disse, a voz firme. Eu quero você fora. E o nosso filho? Ela perguntou, a mão ainda sobre o ventre. Não existe nosso filho, ele declarou, a negação cortante. Apenas mais uma de suas manipulações. Você acha que eu sou estúpido? O timing é perfeito demais. Você está me acusando de inventar uma gravidez. Ela perguntou, a voz subindo em descrença. Eu estou te acusando de fazer qualquer coisa para se salvar. Ele retrucou. Mas não vai funcionar. Não desta vez. As lágrimas que ela segurava finalmente escaparam, escorrendo silenciosamente por seu rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de derrota. O coração dela, que havia sido lentamente despedaçado por meses, agora estava em pó. Tudo bem, ela sussurrou. A luta havia acabado. Não havia mais nada pelo que lutar. Ele não a amava. Ele não acreditava nela. Ele não queria o filho deles. O quê? Ele pareceu surpreso com a súbita rendição dela. Eu disse. Tudo bem, ela repetiu. A voz um pouco mais firme. Eu vou embora. Eu não quero mais nada de você ou desta família. Ela se virou e foi até o armário, puxando a pequena mala que trouxera quando se mudou para aquela casa. Parecia ter sido há uma vida inteira. Lia. Ele começou, um pingo de incerteza em sua voz. Não, ela o interrompeu, sem se virar.
Você já disse o suficiente. Você deixou seus sentimentos bem claros. Ela começou a jogar suas poucas roupas na mala, os movimentos mecânicos. Vazios. Cada peça era uma lembrança de uma esperança que agora estava morta. O vestido que ela usou no primeiro encontro. A blusa que ele disse que realçava seus olhos. Pedro ficou parado na porta, observando-a. Talvez ele esperasse mais gritos, mais súplicas. Mas não havia mais nada em Lia para dar. Elvira e ele haviam tirado tudo. Onde você vai? Ele perguntou, a pergunta soando oca. Para longe daqui, ela respondeu. Fechando o zíper da mala. Para um lugar onde as pessoas não usam o amor como uma arma. Ela passou por ele sem olhar em seu rosto. Ela não queria ver o homem que havia destruído seu mundo. Eu nunca vou te perdoar por isso, Pedro, ela disse, a voz baixa e cheia de uma finalidade assustadora. Não por me expulsar, mas por matar a fé que eu tinha em você. Ela desceu as escadas e saiu pela porta da frente, sem olhar para trás, deixando-o sozinho no quarto que antes compartilhavam, um quarto que agora parecia um túmulo. Lia. Meu Deus! O que aconteceu? Ana abriu a porta de seu pequeno apartamento e encontrou Lia na soleira, pálida e segurando uma única mala. Eram 3 da manhã. Ele me expulsou, Ana, Lia disse. A voz rouca. Ana a puxou para dentro sem hesitar. Entree. Sente-se. Vou fazer um chá. Enquanto a água fervia, Lia contou tudo. A humilhação constante, a armação do colar, a acusação de roubo, a negação da gravidez. Ana ouviu em silêncio, o rosto se contorcendo de raiva. Aquele monstro. Ana sibilou quando Lia terminou. E a mãe dele é uma bruxa. Eu nunca confiei neles. Ela entregou uma xícara de chá fumegante para Lia. As mãos de Lia tremiam tanto que Ana teve que segurá-las. O que eu vou fazer agora, Ana? Lia sussurrou, olhando para o vazio. Eu não tenho nada. Ninguém. Você tem a mim, Ana disse com firmeza. E você tem esse bebê. Ela colocou a mão gentilmente sobre a barriga de Lia. Esse é o seu futuro. Não eles. Ele disse que nosso filho seria uma vergonha para a família. Lia lembrou. Uma nova onda de dor a atingindo. Então que se dane a família dele. Ana Retricu Faraz. Essa criança será a sua força. Você vai criá-la longe de todo aquele veneno. Vocês dois serão felizes. Eu nem sei como começar, Lia disse. A exaustão pesando em cada palavra. Você começa ficando aqui, Ana disse, a voz se abrandando. O sofá-cama é seu pelo tempo que precisar. Amanhã, vamos pensar no resto. Um passo de cada vez. Lia olhou para a amiga, a primeira centelha de calor que sentia em horas. Obrigada, Ana. Eu não sei o que faria sem você. Você faria o mesmo por mim. Ana respondeu simplesmente. Agora. Tant descanser. Você precisa ser forte por 2. Ana a ajudou a se instalar no sofá-cama. Lia se deitou, mas o sono não veio. Ela olhava para o teto desconhecido do pequeno apartamento, um mundo de distância da mansão luxuosa que havia sido sua prisão. Pela primeira vez em meses, ela não sentia medo de Elvira. Não sentia a dor da desaprovação de Pedro. Ela sentia apenas um vazio profundo e assustador. Mas dentro desse vazio, uma pequena semente de determinação começou a brotar. Ana estava certa. Não se tratava mais deles. Tratava-se dela e de seu filho. Ela os protegeria. Ela sobreviveria. Ela os esqueceria. Tinha que esquecer. 2 semanas se passaram. Lia começou a encontrar um ritmo. Ela conseguiu um emprego de meio período em uma cafeteria. Não era muito, mas pagava pelo seu sustento, e a simplicidade do trabalho era reconfortante. Ela se concentrou em seu bebê, em seu futuro. Ela não havia tido notícias de Pedro, e o silêncio era tanto um alívio quanto uma dor constante. Naquela tarde. Lia estava a caminho do trabalho. Ela precisava atravessar uma avenida movimentada. O sinal para pedestres estava vermelho, e ela esperava na calçada, a mão pousada sobre a barriga, que começava a dar os primeiros sinais de volume. Ela olhou distraidamente para os carros parados no trânsito. Um sedã preto de luxo chamou sua atenção. Era inconfundível. O carro de Elvira. O coração de Lia deu um salto doloroso. Elvira estava no banco do motorista, falando ao telefone, a expressão irritada de sempre no rosto. Lia desviou o olhar. Ela não queria ser vista. Ela deu um passo para trás, tentando se misturar com a pequena multidão que esperava para atravessar. De repente, um som horripilante rasgou o ar. O guincho de pneus, seguido pelo barulho ensurdecedor de metal se chocando. Lia se virou instintivamente. Um grande caminhão de construção, aparentemente sem freios,
Havia batido em um carro algumas fileiras atrás e agora avançava desgovernado. Derrapando diretamente em direção ao lado do motorista do sedã preto de Elvira. O tempo pareceu desacelerar. Lia viu a cena se desenrolar como em um pesadelo. O caminhão estava a segundos de esmagar o carro. Elvira ainda estava ao telefone, completamente alheia ao perigo mortal que se aproximava. Outras pessoas na calçada gritaram. Algumas correram. Mas Lia ficou paralisada, os olhos fixos em Elvira. A mulher que a destruiu. A mulher que roubou seu marido, sua casa, sua dignidade. A mulher que a chamou de ladra e golpista. A mulher que merecia, não. Um pensamento claro, puro e avassalador cortou o nevoeiro de seu ódio e dor. Ninguém merecia morrer assim. O sinal de pedestres ficou verde. O caminhão estava a menos de 10 metros de distância. O instinto de Lia assumiu o controle. O instinto que a fez dar um presente de proteção à sua pior inimiga. O instinto que era a essência de quem ela era. Ela não pensou no bebê. Ela não pensou em Pedro. Ela não pensou em si mesma. Ela só pensou em uma coisa. Elvira ia morrer. E então, ela correu. Elvira. O grito de Lia foi abafado pelo rugido do caminhão. Ela correu pela faixa de pedestres, o coração martelando contra as costelas. As pessoas gritavam para ela voltar, mas ela não ouvia. Elvira finalmente ergueu os olhos do telefone, a irritação se transformando em confusão e depois em puro terror ao ver a massa de metal vindo em sua direção. Ela congelou, a mão na maçaneta da porta, paralisada pelo medo. Lia alcançou o carro em segundos que pareceram uma eternidade. Ela puxou a maçaneta da porta do motorista com uma força que não sabia que possuía. Saia. Ela gritou, a voz rouca de pânico. Saia agora. Elvira olhou para ela, os olhos arregalados. O rosto uma máscara de choque. Ela não se moveu. Não havia mais tempo. Com o último esforço desesperado, Lia agarrou o braço de Elvira e a puxou para fora do carro, empurrando-a com toda a sua força para longe do veículo, em direção à calçada oposta. Elvira tropeçou e caiu no asfalto, a alguns metros de distância. Segura. Lia tentou segui-la, tentou saltar para longe. Mas era tarde demais. O caminhão atingiu o sedã preto com um impacto ensurdecedor. O carro foi arremessado para o lado como um brinquedo, e a lateral do caminhão, ainda em movimento, atingiu Lia. A dor foi imediata e absoluta. Uma força esmagadora a lançou no ar. O mundo girou em um borrão de cinza e vermelho. Ela aterrissou com um baque surdo e doentio no asfalto frio. Por um momento, houve silêncio em sua mente. Depois, o som do caos voltou. Gritos. Sirenes à distância. Ela tentou respirar, mas seus pulmões pareciam ter se enchido de vidro quebrado. Uma poça quente começou a se formar sob ela. Ela viu rostos pairando sobre ela, as bocas se movendo, mas as palavras não chegavam. Sua visão estava escurecendo nas bordas. Ela viu Elvira, sentada no chão, olhando para ela com uma expressão de horror e incredulidade. Segura. Viva. Um pensamento final e lúcido atravessou a névoa de dor. O broche. Ela precisava garantir que Elvira o tivesse. Proteção. Ela não sabia por quê. Mas era a única coisa que importava naquele momento. O último ato. A última conexão. A escuridão a envolveu. Luzes brancas ofuscantes. Um zumbido baixo e constante. O cheiro de antisséptico. A consciência de Lia oscilava. A dor era uma maré, subindo e descendo. Ela sentia mãos em seu corpo. Ouvia vozes urgentes. Múltiplas fraturas, hemorragia interna massiva, pressão caindo rápido. Um rosto se inclinou sobre ela. Um enfermeiro. Seus olhos eram gentis. Senhora, consegue me ouvir? Ele perguntou, a voz calma em meio ao caos. Lia piscou. Um esforço monumental. Ela tentou falar, mas apenas um som borbulhante saiu. Ela precisava dizer a ele. Com o último vestígio de sua força, ela levantou a mão trêmula. Sua jaqueta estava rasgada, mas no bolso interno, ela ainda o sentia. O pequeno volume duro do broche. Ela puxou a manga do enfermeiro. O quê? Ele perguntou, inclinando-se mais. O que você precisa? Ela enfiou a mão no bolso, os dedos desajeitados, e puxou o broche. Estava manchado com seu sangue. Ela o empurrou para a mão dele. O metal estava frio contra sua pele febril. Ela sussurrou, cada sílaba uma agonia. Elvira. O enfermeiro olhou do broche para o rosto dela, a confusão em seus olhos. Elvira. A outra senhora do acidente. Lia assentiu. Um movimento quase imperceptível. Proteção. Ela ofegou. O esforço a deixou sem ar. A escuridão estava voltando,
Mais forte desta vez. Vou garantir que ela receba. O enfermeiro prometeu, fechando a mão sobre o broche. Agora descanse. Os médicos estão cuidando de você. Mas Lia sabia. Ela sentia a vida se esvaindo dela, como areia escorrendo por entre os dedos. Ela não sentia mais dor. Apenas um frio profundo. Seu último pensamento foi para a pequena vida dentro dela. Uma vida que nunca conheceria o sol. Uma tristeza avassaladora a engoliu. Mais profunda que qualquer dor física. Sinto muito. Ela sussurrou para o vazio. Então, tudo ficou em silêncio. Na sala de cirurgia, a equipe médica lutava freneticamente. Perdemos o pulso. Carregando o desfibrilador. Afastem-se. O corpo de Lia saltou na mesa. Uma vez. Duas vezes. Nada. A linha está reta. O cirurgião-chefe baixou as pás, a exaustão em seu rosto. Hora da morte. 15h42. Foi então que uma das enfermeiras, enquanto preparava o corpo, notou o abdômen ligeiramente inchado. Uma suspeita terrível a atingiu. Doutor, ela chamou. A voz tensa. Traga o ultrassom portátil. Rápido. Eles moveram o aparelho sobre o corpo sem vida de Lia. Na tela, em preto e branco, apareceu a imagem inconfundível. Um pequeno feto, perfeitamente formado. Sem batimentos cardíacos. Meu Deus, o médico sussurrou, tirando a máscara. Ela estava grávida. Elvira acordou com uma dor latejante na cabeça. Ela estava em um quarto de hospital particular, as paredes brancas e estéreis. Um médico estava ao lado de sua cama, olhando uma prancheta. O que aconteceu? Ela perguntou, a garganta seca. Você esteve em um acidente. Senhora Monteiro, o médico disse, a voz neutra. Um caminhão atingiu seu carro. Você teve sorte. Apenas uma concussão leve e alguns arranhões. Sorte. Elvira repetiu, irônica. Meu carro está destruído, suponho. Sim. Mas você sobreviveu. Uma imagem fragmentada voltou à sua mente. O caminhão. O grito. O empurrão. A outra. A mulher, Elvira disse, a memória se tornando mais clara. A Kami Emperor. Lia. O médico hesitou. Seu silêncio foi mais revelador do que qualquer palavra. Onde ela está? Elvira accediu. Tentando se sentar. Eu quero vê-la. Quero saber por que aquela idiota se jogou na frente de um caminhão. Sinto muito, senhora Monteiro, o médico disse, o tom profissional, mas firme. A senhorita Soares não resistiu aos ferimentos. Ela faleceu na mesa de cirurgia há 1 hora. As palavras pairaram no ar estéril do quarto. Morreu. Lia estava morta. Elvira sentiu uma estranha sensação. Não era tristeza. Não era alívio. Era um vazio. Uma desconexão da realidade. A mulher que ela desprezava, que ela havia arruinado, estava morta. E a razão pela qual Elvira estava viva era por causa dela. Não fazia sentido. Ela salvou sua vida, o médico acrescentou, sem rodeios. Ela a empurrou para fora do caminho do impacto direto. Ela assumiu a colisão por você. Elvira não respondeu. Ela apenas encarou a parede branca, tentando processar a informação. Pedro entrou correndo no quarto, o rosto pálido de pânico. Mãe. Eu vim assim que soube. Você está bem? Ele a abraçou, o alívio evidente em sua voz. Eu estou bem, Elvira disse, a voz mecânica. Ela não está. Ela. Pedro perguntou, confuso. Lia. Elvira respondeu. Ela está morta. Pedro. O rosto de Pedro se contraiu. Morta. Como? Ela me salvou, Elvira disse, as palavras soando estranhas em sua própria boca. Ela me empurrou para fora do caminho. Pedro ficou em silêncio, a notícia o atingindo. Seu rosto passou do choque para uma complexa mistura de emoções que Elvira não conseguiu decifrar. Eu preciso tomar um ar, ele murmurou, e saiu do quarto tão rapidamente quanto entrou. Elvira ficou sozinha novamente com o médico e o silêncio. Morta. A palavra ecoava em sua mente. Lia. A garota pobre e sem gosto. A ladra. A golpista. A heroína. As identidades conflitantes se chocavam em sua cabeça, criando uma dissonância que ela nunca havia sentido antes. Nada fazia sentido. Com licença, senhora Monteiro. Um enfermeiro jovem entrou no quarto. Elvira ergueu os olhos, a irritação voltando a ser sua emoção padrão. O que foi agora? Eu pedi para não ser incomodada. Eu sei, senhora, me desculpe, o enfermeiro disse, parecendo nervoso. É que, a outra paciente. A senhorita Soares, ela me pediu para lhe entregar uma coisa. Antes de ir para a cirurgia. Ele estendeu a mão. Na palma, repousava o broche de pedra cinza azulada. Estava manchado,
o metal arranhado pelo impacto, mas era inconfundível. Ela me entregou isso. O enfermeiro continuou, a voz baixa. Ela disse duas palavras. Para Elvira e proteção. Elvira encarou o objeto. O mesmo broche que ela havia jogado no lixo com tanto desprezo. O amuleto de pobre. Por que ela faria isso? Elvira perguntou. Mais para si mesma do que para o enfermeiro. Por que ela me daria isso? Eu não sei, senhora, o enfermeiro disse. Mas ela parecia muito determinada. Foi a última coisa que ela fez. Ele colocou o broche na mesa de cabeceira ao lado da cama de Elvira e saiu silenciosamente. Elvira estendeu a mão trêmula e pegou o objeto. O metal estava frio. A mancha escura em uma das bordas era o sangue de Lia. Uma onda de frio percorreu seu corpo. Uma sensação que não tinha nada a ver com a temperatura do quarto. Lia tentou dar isso a ela. E ela o jogou fora. Lia a salvou. E morreu por isso. Lia, em seu último suspiro, pensou em protegê-la. As peças não se encaixavam. As ações não correspondiam à pessoa que Elvira havia construído em sua mente. Ladrões e golpistas não se sacrificam por seus inimigos. Pedro voltou ao quarto. Seus olhos estavam vermelhos, o rosto pálido. O médico me contou. Ele disse, a voz embargada. Tudo. Sobre como ela te empurrou. Ela era uma idiota, Elvira disse. A voz áspera para esconder a confusão que sentia. Não. Pedro respondeu, olhando para o broche na mão dela. Ela não era. O que é isso? Ele perguntou, apontando. O presente dela. Elvira disse, a palavra soando como cinzas em sua boca. O que eu joguei no lixo. Pedro desviou o olhar, a culpa evidente em seu rosto. Eu disse a ela para parar de tentar. Disse que as coisas que ela fazia eram inadequadas. Um silêncio pesado caiu entre eles. Pela primeira vez, a armadura de certeza de Elvira começou a mostrar uma rachadura. Uma pequena, quase imperceptível fissura de dúvida. Se ela estava errada sobre o broche, sobre o que mais ela poderia estar errada. A pergunta surgiu, indesejada e perturbadora, no fundo de sua mente. 2 dias depois, Pedro foi ao apartamento que Lia havia ocupado brevemente após sair de casa. Uma amiga dela, Ana, o encontrou na porta com um olhar de puro ódio. O que você quer aqui? Ana cuspiu, bloqueando a entrada. Veio se certificar de que ela não roubou nada. Não, Pedro disse, a voz baixa. Eu vim buscar as coisas dela. Para o funeral. Ana o estudou por um momento e então, relutantemente, o deixou entrar. O apartamento era minúsculo. As poucas posses de Lia estavam em uma única caixa de papelão no canto. É só isso, Ana disse, fria. Ela não tinha muito. Pedro se ajoelhou ao lado da caixa. Havia algumas roupas, um livro, um porta-retratos com a foto de seus pais. E, debaixo de um suéter, havia um pequeno kit de farmácia. Ele o abriu. Dentro, havia vitaminas pré-natais e um pequeno bastão de plástico branco. O teste de gravidez. Com 2 linhas cor-de-rosa fortes. O ar foi sugado de seus pulmões. Ele pegou o teste. As mãos tremendo. Era real. Não era uma mentira. Não era uma armadilha. O que é isso? Ana perguntou, aproximando-se. Pedro apenas mostrou a ela. O rosto de Ana se contraiu de dor. Ela estava tão feliz. Ana sussurrou, os olhos se enchendo de lágrimas. E com tanto medo. Medo do que sua mãe faria. Do que você faria. As palavras de Ana o atingiram como golpes físicos. Ela te contou. Pedro perguntou, a voz quase inaudível. Sim, Ana respondeu, a tristeza se transformando em raiva. E você? Você acreditou nela. Pedro não respondeu. O silêncio foi sua confissão. Eu sabia. Ana disse, a voz cheia de desprezo. Você a jogou na rua, grávida do seu filho, e a chamou de mentirosa. Você é igual à sua mãe. Pedro se levantou, cambaleando para trás como se tivesse sido atingido. O chão parecia ter desaparecido sob seus pés. Um filho seu só traria mais vergonha para esta família. Suas próprias palavras cruéis voltaram para assombrá-lo. Ele não tinha apenas negado seu amor. Ele tinha negado seu próprio filho. Eu preciso ir, ele gaguejou, e saiu do apartamento, deixando a caixa, deixando tudo para trás. Exceto pelo pequeno teste de gravidez que ele segurava com tanta força que o plástico estalou. Ele entrou em seu carro e ficou lá, o motor desligado, olhando para as 2 linhas cor-de-rosa. Era verdade. Ela estava grávida. E agora? Ambos estavam mortos. Um som gutural escapou de sua garganta, um soluço que era metade dor, metade horror. Ele havia matado os 2. A culpa o envolveu.
Sufocante e absoluta. Elvira recebeu alta do hospital. A mansão, que antes era seu reino, agora parecia fria e vazia. Cada canto silencioso parecia ecoar a ausência de Lia. Maria, a empregada mais antiga da casa, aproximou-se dela no corredor. A mulher parecia nervosa, as mãos torcendo o avental. Dona Elvira, ela começou, a voz baixa. Posso falar com a senhora um instante. Seja breve, Maria. Não estou com humor, Elvira respondeu. A voz áspera. É sobre a noite do colar, Maria disse, engolindo em seco. Eu vi uma coisa. Elvira parou. Ela se virou lentamente para encarar a empregada. O que você viu? Eu estava no corredor de serviço, perto da sala de jantar, Maria explicou. Os olhos no chão. Eu vi a senhorita Isabela. Ela saiu da sala, e depois a vi perto da bolsa da senhora Lia. Ela foi rápida. Ela colocou algo dentro. A segunda rachadura na armadura de Elvira apareceu. Era maior que a primeira. Você tem certeza do que viu, Maria? A voz de Elvira era perigosamente calma. Tenho, senhora, Maria disse, levantando os olhos. Havia medo. Mas também determinação. Eu não disse nada na hora porque tive medo. A senhorita Isabela, ela me ameaçou. Disse que eu perderia meu emprego. Mas agora, com o que aconteceu com a senhora Lia, minha consciência não me deixa ficar quieta. A senhora Lia era uma boa pessoa. Ela não merecia aquilo. Por que você não contou a Pedro? Elvira perguntou, a mente girando. O senhor Pedro não teria acreditado em mim, Maria disse simplesmente. Não contra a palavra da senhora ou da senhorita Isabela. Era a verdade nua e crua. Obrigada, Maria, Elvira disse. A voz vazia. Pode se retirar. A empregada fez uma reverência e se afastou apressadamente. Elvira ficou parada no corredor. A armação. Não era uma fantasia paranoica de Lia. Era real. Isabela havia plantado o colar. E Elvira havia sido a juíza, o júri e a carrasca. Ela caminhou até seu escritório, os passos pesados. Ela se sentou em sua cadeira de couro e olhou para o broche que estava em sua mesa. O broche que Lia lhe dera para proteção. A mesma Lia que ela havia acusado de ser uma ladra. Ela se lembrou do rosto de Lia naquela noite. Do desespero. Da negação. Ela se lembrou de como havia saboreado a vitória, a humilhação final da nora que ela tanto odiava. Uma onda de náusea a atingiu. Não era apenas dúvida agora. Era o gosto amargo e inconfundível do erro. Um erro catastrófico. Ela olhou para o telefone. Ela precisava de mais. Precisava saber tudo. Precisava arrancar a verdade pela raiz. Não importava o quão feia fosse. Ela pegou o telefone e discou o número de seu investigador particular. Ricardo. É Elvira Monteiro. Tenho um trabalho para você. Urgent. Ricardo, o investigator. Era discreto e efficient. Em menos de 48 horas, ele estava de volta ao escritório de Elvira, segurando um envelope pardo. Você estava certa, senhora Monteiro, ele disse, a voz profissional e sem emoção. A senhorita Viana armou tudo. Ele colocou algumas fotos na mesa. Eram imagens de câmeras de segurança de uma joalheria. Isabela estava vendendo um colar de esmeraldas idêntico ao de Elvira. 2 dias antes da festa. Ela fez uma réplica. Ricardo explicou. Uma cópia muito boa. Ela trocou os colares naquela noite. O que ela encontrou em sua bolsa era o original. A senhorita Soares foi acusada de roubar uma imitação barata. Elvira olhou para as fotos, o estômago revirando. A crueldade premeditada era de gelar o sangue. Isso não é tudo, disse o investigador. Ele pegou outro objeto do envelope. Um recibo de um gemólogo. Eu levei o broche que a senhora me deu para ser avaliado, como pediu. E Elvira perguntou, a voz tensa. É o lixo inútil que eu pensei que era. Não, senhora, Ricardo respondeu. Olhando para ela com curiosidade. Longe disso. A pedra é uma opala negra de Lightning Reed. Extremamente rara e valiosa. O especialista a avaliou em mais de $200 mil. $200 mil. Elvira sentiu o ar escapar de seus pulmões. O amuleto de Pobra. A Budjiganga Noodle. Valia mais do que o colar de esmeraldas de sua avó. Mas o valor monetário não é o mais interessante, Ricardo continuou. A família da senhorita Soares, na pequena cidade de onde ela veio, era conhecida por possuir esta pedra há gerações. É uma herança de família. Um amuleto que passa de mãe para filha. Segundo a lenda local, a pedra protege seu portador de perigos, absorvendo o mal direcionado a ele. Proteção. A palavra ecoou na mente de Elvira. Lia não lhe dera um presente de valor monetário.
Ela lhe dera a coisa mais preciosa que possuía. Sua herança. Sua proteção. E Elvira a jogou no lixo. Tem mais alguma coisa? Elvira sussurrou, a voz falhando. Apenas mais uma coisa, disse o investigador. Com uma expressão de hesitação. Encontramos o diário dela entre os pertences que a amiga dela guardou. Eu não sei se a senhora deveria. Me dê. Elvira ordenou, estendendo a mão. Ricardo entregou um pequeno caderno de capa simples. Obrigada, Ricardo, ela disse, dispensando-o. Envie-me a conta. Quando ele saiu, Elvira ficou sozinha com as provas de sua monstruosidade. As fotos da traição de Isabela. O recibo do valor do broche. E o diário. Com as mãos tremendo. Ela abriu o caderno na primeira página. A caligrafia de Lia era delicada e clara. A primeira frase a atingiu como um soco no estômago. Hoje eu conheci a mãe de Pedro. Espero que ela goste de mim. Elvira continuou a ler. Virando as páginas com uma urgência febril. Cada entrada era uma faca que se enterrava mais fundo em sua consciência. 23 de abril. Elvira não gostou do jantar de aniversário. Eu tentei tanto. Pedro não disse nada. Eu me senti tão pequena. 15 de maio. Ela derramou o vinho no meu vestido de propósito. Eu sei que foi. E me forçou a usar o uniforme da empregada. Isabella riu de mim. Pedro me disse que era melhor não causar uma cena. A vergonha queima. 02 de junho. Eu dei a ela o broche hoje. O broche da vovó. Ela o jogou no lixo. Ela o chamou de lixo. Meu coração nunca doeu tanto. Pedro me disse para parar de tentar, que eu o estava envergonhando. Elvira sentiu a bile subir em sua garganta. Ela estava lendo um roteiro de sua própria crueldade, visto pelos olhos de sua vítima. Então, ela chegou a uma entrada que fez o sangue em suas veias gelar. A caligrafia estava um pouco trêmula. 21 de junho. Meu Deus! Eu estou grávida. 2 linhas. Eu deveria estar feliz. Mas estou apavorada. Eu não posso contar a Pedro. Não ainda. Sua mãe. Ela vai dizer que é uma armadilha. Ela vai usar meu bebê contra mim. Ela vai tentar tirá-lo de mim. Eu preciso proteger meu pequeno. Vou manter em segredo. É a única maneira de mantê-lo seguro. Seguro dela. O diário caiu das mãos de Elvira. Espalhando-se no chão. Seguro dela. Não era uma mentira. Não era uma armadilha. Era um segredo nascido do medo. Medo dela. Ela não havia apenas atormentado uma mulher. Ela havia aterrorizado uma mãe que tentava proteger seu filho por nascer. A imagem de Pedro voltando do apartamento de Lia, o rosto devastado. Fez sentido. O teste de gravidez que ele segurava em sua mão como se fosse uma granada. Ele sabia. Pedro sabia que tinha negado seu próprio filho. A verdade caiu sobre Elvira com o peso de uma laje de granito. Ela era a razão pela qual Lia manteve o bebê em segredo. Ela era a razão pela qual Pedro chamou sua esposa grávida de mentirosa. Ela era a razão pela qual o escândalo do colar aconteceu. Ela era a razão pela qual Lia estava naquela rua naquele dia. Sozinha e desesperada. Ela era a razão pela qual ambos estavam mortos. Um som, baixo e animalesco, escapou de sua garganta. Não era um soluço. Era o som de algo se quebrando por dentro. A fachada de aço, a certeza de ferro, a crueldade fria, tudo se desfez em um instante. A primeira lágrima foi seguida por outra, e depois por um dilúvio. Um soluço violento e convulsivo sacudiu todo o seu corpo. Ela agarrou o broche em cima da mesa, o metal frio pressionando sua palma, a mancha de sangue de Lia parecendo queimar sua pele. Ela jogou a cabeça para trás e gritou. Um grito de agonia, de arrependimento, de horror absoluto pela monstra que ela finalmente via no espelho. O som ecoou pela mansão silenciosa, um testemunho do colapso de sua alma. Mãe. Pedro parou na porta do escritório, atraído pelo grito. Ele viu Elvira no chão, encolhida, o diário de Lia aberto ao lado dela. Ela tremia incontrolavelmente, o rosto manchado de lágrimas, irreconhecível. Mãe, o que aconteceu? Ele perguntou, aproximando-se com cautela. Elvira ergueu a cabeça. Seus olhos, antes frios e calculistas, agora eram poços de dor. Eu li. Ela sussurrou, a voz rouca e quebrada. Eu li tudo. Pedro. Ele viu o diário e entendeu. Eu sei. Ele disse, a voz vazia. Eu descobri. Sobre o bebê. Não era uma armadilha. Elvira disse, cada palavra um esforço. Era um segredo. Ela estava nos protegendo, de mim. A realização a atingiu com um novo espasmo de dor. Ela estava com medo. Apavorada. Pedro se ajoelhou ao lado dela, não em um gesto de conforto, mas de derrota compartilhada.
O que nós fizemos. Nós a matamos, Elvira respondeu, a voz desprovida de qualquer emoção. Exceto uma certeza terrível. Eu a encaralhei. Eu a expulsei para a morte. E você? Você negou seu próprio filho. Ele se encolheu com a verdade brutal de suas palavras. E Isabela? Ele perguntou, a voz fraca. O colar, uma armação. Elvira cuspiu a palavra. Ela usou uma réplica. A mulher que você defendia, a mulher que eu queria para você, é uma fraude e uma criminosa. Eles ficaram em silêncio por um longo tempo, o peso de suas ações esmagando-os. A verdade não era libertadora. Era uma sentença. Eu organizei um jantar, Elvira disse de repente, a voz mudando, tornando-se fria e afiada como vidro quebrado. Amanhã à noite. Aqui. Um jantar. Mãe, em que você está pensando? Eu convidei Isabela e os pais dela. Elvira continuou, como se não o tivesse ouvido. Seus olhos tinham um brilho estranho e febril. Quero que você esteja lá. Eu não posso, Pedro disse. Eu não consigo encarar ninguém. Elvira o agarrou pelo braço, as unhas cravando em sua pele. A força em seu aperto era surpreendente. Você vai, ela ordenou. Avô Spike e Little. Nós começamos isso juntos. E nós vamos terminar juntos. Nós devemos isso a ela. Não era um pedido. Era uma ordem. Pedro olhou nos olhos de sua mãe e viu algo que nunca tinha visto antes. Uma mulher completamente quebrada, movida por uma última e terrível necessidade de justiça. Ou talvez, de punição. Tudo bem, ele concordou. A voz resignada. Eu estarei lá. Ele sabia que o que quer que acontecesse naquela noite não traria Lia de volta. Não traria seu filho de volta. Seria apenas o capítulo final de sua própria destruição. A sala de jantar estava impecavelmente arrumada, exatamente como na noite do aniversário de Elvira. Isabela e seus pais sentaram-se à mesa, sorrindo. Elvira, querida, que bom ver você recuperada, disse a mãe de Isabela. Ficamos todos tão preocupados. E tão chocados com a notícia sobre a Nora. Sim, Elvira respondeu. A voz perfeitamente controlada. Foi uma tragédia. Ela olhou para Isabela. Mas hoje não é sobre tristeza. É sobre o futuro. Isabela sorriu, presunçosa. Estou feliz em ouvir isso. Pedro e eu, antes de falarmos do futuro, Elvira a interrompeu, o tom gelado. Precisamos esclarecer o passado. Ela fez um sinal para Maria, a empregada, que entrou trazendo uma pequena caixa de madeira e a colocou no centro da mesa. O que é isso? Perguntou o pai de Isabela. Elvira abriu a caixa. Dentro, estavam o colar de esmeraldas original, a réplica barata. Fotos de Isabela na joalheria e o recibo da venda. Isabela, Elvira disse, a voz baixa, mas ecoando na sala silenciosa. Você pode explicar isso? O sorriso de Isabela congelou. O sangue sumiu de seu rosto. Eu não sei do que você está falando. Não sabe. Elvira pegou a réplica. Então talvez você possa explicar como esta imitação foi parar na bolsa de Lia na noite em que você a acusou de roubar este. Ela pegou o original, que você escondeu em sua própria bolsa. Isso é um absurdo. Gaguejou o pai de Isabela. Minha filha nunca faria isso. Sua filha faria qualquer coisa. Elvira retrucou, os olhos fixos em Isabela. Ela armou para uma mulher inocente, a acusou de um crime que não cometeu e a viu ser expulsa de sua própria casa. Elvira, isso é loucura, Isabela tentou, a voz tremendo. Pedro, diga a ela. Pedro, que estivera em silêncio até então, levantou a cabeça. Seus olhos estavam mortos. Ela está dizendo a verdade, Isabela. Mas isso não é tudo, Elvira continuou, implacável. A mulher que vocês destruíram estava grávida. Um suspiro chocado veio da mãe de Isabela. Grávida do meu neto. Um neto que eu nunca vou conhecer. A voz de Elvira quebrou por um segundo, mas ela se recompôs. E então, quando ela estava sozinha e sem nada, ela me viu em perigo e deu a vida dela para salvar a minha. A vida da mulher que a arruinou. Ela se levantou, a calma assustadora em seu rosto se desfazendo em uma fúria gélida. Então, sim, vamos falar sobre o futuro, ela sibilou. Seu futuro, Isabela, será lidando com a polícia. E o seu futuro com a minha família. Acabou. Saiam da minha casa. Agora. Os Viana se levantaram, atordoados e humilhados. Isabela lançou um último olhar desesperado para Pedro. Pedro, acabou. Isabela, ele disse, a voz oca. Eles saíram apressadamente, deixando Elvira e Pedro sozinhos na sala de jantar silenciosa, com as provas de sua tragédia expostas sobre a mesa. A justiça havia sido feita,
mas o quarto permaneceu frio e vazio. O som da porta da frente se fechando ecoou na sala de jantar. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer grito. Pedro olhou para a mãe, que permanecia de pé, os olhos fixos nos objetos espalhados sobre a mesa. Mãe. Ele disse, a voz um sussurro. E agora. Elvira não se virou para ele. Agora. Ela repetiu, a voz oca. Agora. Nada. Não há agora. Ele deu um passo em sua direção, a mão estendida, buscando um consolo que sabia que não merecia. Nós estamos juntos nisso. Elvira se virou para ele com uma velocidade surpreendente. Seus olhos estavam vazios, desprovidos de qualquer calor ou afeto maternal. Eram os olhos de uma estranha. Não me toque. Ela sibilou, e ele recuou como se tivesse sido queimado. Não ouse buscar conforto em mim. Ela continuou, a voz baixa e cortante como uma lâmina. Eu sou uma monstra. Eu sei o que eu fiz. Mas você. Ela deu um passo em direção a ele. E pela primeira vez na vida, Pedro sentiu medo de sua própria mãe. Você é fraco. Ela disse, cada palavra um veredito. Você a observou ser humilhada e ficou em silêncio. Você a ouviu implorar por sua confiança e a chamou de ladra. Você ficou ao meu lado enquanto eu a destruía. Você me disse para não acreditar nela. Ele se defendeu, a voz desesperada. Você disse que era tudo uma armadilha. E você acreditou. Ela respondeu. A voz sem inflexão. Você escolheu acreditar na minha maldade em vez de no amor dela. Você deixou isso acontecer. Você negou sua esposa e matou seu filho. A palavra matou pairou no ar entre eles, irrefutável e eterna. Pedro sentiu as pernas fraquejarem. O peso daquela palavra o esmagou. Mãe, por favor, eu não sou sua mãe, ela o cortou. Não mais. Aquela mulher morreu junto com Lia. Ela apontou para si mesma e depois para ele. O que resta aqui são 2 assassinos. 2 fantasmas presos nesta casa, que é o nosso túmulo. Ela se virou, dando-lhe as costas. Vá para o seu quarto. Pedro. E não me dirija a palavra a menos que seja necessário. Não temos mais nada a dizer um ao outro. Ele ficou paralisado, olhando para as costas rígidas da mulher que o criou. O último fio de conexão entre eles havia sido cortado. Ele estava completamente sozinho, preso em uma prisão de culpa com sua carrasca e co-conspiradora. O arrependimento não era um evento. Era um lugar. E ele viveria nele para sempre. Anos se passaram. A notícia da armação de Isabela se espalhou, destruindo a reputação de sua família. Ela enfrentou acusações criminais, mas a riqueza deles abafou o escândalo, transformando-o em multas e serviço comunitário. Para o mundo exterior, a justiça foi superficial. Mas dentro da mansão Monteiro, a sentença era perpétua. Pedro nunca se casou novamente. Ele assumiu os negócios da família, movendo-se pelo mundo como uma sombra. Ele era bem-sucedido, rico e completamente vazio. As mulheres se interessavam por ele, mas recuavam diante do vácuo em seus olhos. Ele vivia na mesma casa que sua mãe, mas raramente a via. Eles eram 2 estranhos compartilhando um mausoléu. Às vezes. Ele passava pelo quarto que um dia pertenceu a Lia. Ele nunca entrou. A porta permaneceu fechada, um monumento à sua covardia. Ele ouvia o eco de suas próprias palavras cruéis. Um filho seu só traria mais vergonha. A vergonha, ele descobriu, era toda sua. A culpa era sua companheira constante, um peso em seu peito que nunca aliviava. Ele via o rosto de Lia em estranhos na rua, ouvia sua risada no vento. Ele sonhava com um filho que nunca segurou. Era uma tortura silenciosa e sem fim da qual ele não podia escapar. Ele tentou se aproximar de sua mãe uma última vez. No aniversário da morte de Lia. Ele a encontrou no escritório, olhando pela janela. Mãe. Ele disse, a voz rouca pelo desuso. Já faz 5 anos. Elvira não se virou. Eu sei. Eu sinto tanto a falta dela. Ele sussurrou. Uma confissão que era dolorosa e inadequada. Sentir falta dela é um luxo que não merecemos. Ela respondeu, a voz frágil como papel velho. Nós a destruímos. Não temos o direito de sentir sua falta. Não podemos continuar assim. Ele implorou. Este silêncio, o silêncio é a nossa penitência. Ela o cortou. É o som do que perdemos. Agora, por favor. Saia. Ele obedeceu, como sempre fazia. Ele voltou para sua parte da casa, para seu isolamento. Ele entendeu, finalmente, que o arrependimento não era um caminho para o perdão. Era a própria punição. E a deles duraria o resto de suas vidas. Dona Elvira. O dia está lindo lá fora.
A senhora não quer ir ao jardim um pouco. A voz pertencia a Clara, a jovem cuidadora contratada por Pedro para garantir que sua mãe não se esquecesse de comer ou beber. Elvira não se moveu de sua cadeira de balanço, que estava posicionada em frente à grande janela de vidro de seu quarto. Com vista para o jardim que Lia tanto amava. Não, Elvira respondeu. A voz fina e frágil. Clara suspirou suavemente. Ela tentava todos os dias. Eu posso trazer seu chá. Então. Elvira não respondeu. Seus olhos estavam fixos nas rosas que Lia havia plantado. As flores prosperavam, vibrantes e cheias de vida, uma cruel ironia no cenário de morte e decadência que era a vida de Elvira. Suas mãos, agora finas e manchadas pela idade, estavam pousadas em seu colo. Em uma delas, ela segurava o pequeno broche de pedra cinza azulada. Ela nunca o largava. Nem para dormir. Nem para se banhar. O metal frio era uma presença constante, uma âncora em seu oceano de arrependimento. É um broche muito bonito, Clara disse, tentando uma última vez. Era um presente, Elvira sussurrou, mais para a janela do que para a cuidadora. De alguém que eu não merecia conhecer. A finalidade em sua voz era absoluta. Clara entendeu. Ela deixou o quarto em silêncio, fechando a porta suavemente atrás de si. Elvira ficou sozinha, como sempre estava, mesmo quando cercada por pessoas. Ela se tornou uma reclusa em sua própria casa. A mansão luxuosa, o símbolo de seu poder e status, havia se tornado sua prisão. O dinheiro em seu banco poderia comprar nações, mas não podia comprar um segundo de paz. Ela balançava para frente e para trás, um movimento lento e rítmico. O sol aquecia o vidro da janela, mas ela sentia um frio que vinha de dentro. Um frio que nunca ia embora. Às vezes, ela fechava os olhos e via o sorriso de Lia, o rosto cheio de uma esperança que Elvira havia metodicamente esmagado. Ela ouvia o som de sua própria voz, gotejando veneno e desprezo. E então, ela via o caminhão, o empurrão, o sacrifício final. A riqueza. O status, o nome da família, tudo se transformou em pó. Eram apenas as cinzas de uma vida gasta em busca das coisas erradas. Ela apertou o broche com mais força. Não era uma lembrança. Era Sua Cruz. Sua sentença. Ela não estava esperando a morte. Estava apenas cumprindo sua pena, um dia de cada vez, para sempre. Seu único e eterno companheiro era o fantasma do arrependimento, uma punição da qual ela nunca, jamais, escaparia.